Olá pessoal da Opção Play, nesta semana entramos definitivamente no segundo semestre escolar de 2018 e faltam apenas 3 meses para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece nos dias 4 e 11 de novembro desse ano. Para falar mais sobre a prova, a gente conversa hoje com o professor de Redação e Língua Portuguesa, Carlos André Nunes. Seja muito bem-vindo, professor. Marcelo, obrigado por estar aqui, é uma honra falar a vocês aqui no Jornal Opção. Professor, para começar, o aluno que tem se dedicado o ano todo e está nesse processo de estudar para a prova, faltando apenas 3 meses para o Enem, o que ele pode focar, o que tem que ser o foco nesse momento? Bem, Marcelo, há dois tipos específicos de aluno, né? Aquele aluno que já vem se preparando com uma antecedência muito grande. Hoje, inclusive, algumas escolas preparam o aluno desde o 9º ano do ensino fundamental. Há discussões sobre isso, mas há esse tipo de aluno. E há um aluno que, em tese, começou a estudar há pouco tempo. O que seria pouco tempo? Vamos imaginar 6 meses a 1 ano. Para esse aluno que já começou há muito tempo, resolução de provas e verificação de aspectos teóricos que geram dúvida. Então vamos lá. Matemática, por exemplo. Ele vai verificar, se ele vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, as provas anteriores, o que ele está errando mais. Verifica o que ele está errando mais, ele volta e estuda esse conteúdo. Para o aluno que se prepara há pouco tempo, prova, precisa resolver prova, porque não adianta saber a matéria, você precisa saber o que se é pedido em termos de matéria. Eu até perguntar isso para o senhor, então resolver provas, pegar provas antigas, resolver essas questões ajuda no... Eu fico às vezes encabulado com a forma com que muitos alunos estudam. Eu penso, e a experiência como professor tem me mostrado isso, e por isso o coaching tem crescido muito, mentoria tem crescido muito, porque muitos alunos estudam de maneira equivocada, eles teoria constantemente. Então assim, eles sabem a matéria, mas quando é colocado o problema, ele não sabe resolver o problema, não sabe resolver a prova. Então, mais uma vez eu digo, tem que focar em resolução de provas. Tem que entender não como é que é a prova de linguagem, não é linguagens e códigos, mas como é que isso é cobrado, linguagens e códigos, é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Tendo por base as provas anteriores, ele já sabe a lógica do que vai cair nas próximas provas. Para aquela pessoa que já passou do ensino médio, que deseja fazer a prova esse ano, existe alguma dica, alguma orientação? É possível fazer essa prova sem uma dedicação, começando agora? Pois é, a percepção que se tem é assim, dependendo muito do curso, né, porque há cursos em que a pontuação ela é muito pequena, né, para passar, relativamente pequena. Então, se essa pessoa pretende fazer um curso, que é o sonho da vida dela, ou não, mas que é um curso universitário e em que a nota é pequena, vale a pena fazer sim, sem dúvida qualquer. Agora, se ela quer fazer alguns cursos que tendem a ter pontuação, necessitam de pontuação melhor para passar, ela vai ter que ter a consciência de que fará apenas como um teste. Por quê? Porque hoje, Marcelo, o Exame Nacional do Ensino Médio é algo extremamente concorrido. Não é como, por exemplo, foi ao início. Ao início, o Exame Nacional do Ensino Médio estava nas grandes instituições. Hoje, o FMG, por exemplo, o FG, todas elas estão nesse sistema único, né, que eu reputo ser muito bom. Então, hoje ficou muito mais difícil, mas não é impossível. São variantes, depende do esforço de cada um, é possível. O senhor é professor de redação. Redação geralmente é o terror dos estudantes. Alguma dica? O que fazer para estudar especificamente redação? Marcelo, redação não deveria ser o terror dos estudantes. É uma coisa de que eu me ressinto muito, como brasileiro, não só como professor, mas como cidadão brasileiro. Nós não deveríamos ter esse problema em redação. E temos por quê? Por alguns motivos. Entre eles, primeiro, o brasileiro não lê. Nós, né, vamos aqui colocar, nós não lemos como deveríamos ler. Não é nem o que, mas como. Até lemos muito, mas não lemos com o senso crítico necessário. Hoje, para passar no Exame Nacional do Ensino Médio, tem que ter senso crítico. Houve uma aluna, por exemplo, que fez uma relação entre Schopenhauer e a Peppa Pig. Observe, Schopenhauer, teoria da representação, e Peppa Pig. Essa aluna, salvo engano, há 3 anos, teve nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio. Quem é que faz isso? Quem lê com senso crítico. Então, primeiro ponto, a dica é, tem que ler com senso crítico. Para isso, é pegar a aula de história, relacionar com o acontecimento do dia a dia,
É pegar, por exemplo, o Uber, né? Vamos imaginar. E o que o Uber tem a ver, por exemplo, com a pós-modernidade, com a liquidez das informações? Aí vai ler lá o Zygmunt Bauman e vai fazer essa relação. É isso que faz alguém passar no Exame Nacional do Ensino Médio. Mais ainda, além de ler, conhecer a estrutura da produção textual. Como é que é uma introdução? Como é que é uma argumentação? Como é que é uma conclusão? Como é que se faz uma proposta de intervenção social? Então, esses dois pontos. Um grau de leitura em senso crítico muito alto, muito elevado, e, além disso, conhecer a peça. Por esse motivo, é importante que ele tenha um acompanhamento. O acompanhamento vai catalisar esse aprendizado dele. Penso eu que, se ele fizer isso, se tiver um acompanhamento de alguém que mostra, olha, a peça se faz assim, e ele fizer várias vezes, pelo menos uma vez por semana, ele passa. Quando eu passei no meu vestibular, eu me lembro que eu fazia 2 redações por semana. Por semana. A pessoa que faz uma redação por mês, a ausência de prática, não sei se isso é dica, mas eu já digo, a ausência de prática, ela não implica aprovação. Tem que ter prática, tem que praticar. Professor, o governo federal tem aí ensaiado, tem discutido algumas mudanças na prova do Enem. O senhor me contou agora há pouco que o senhor participa, o senhor faz a prova juntamente com os estudantes para saber, para sentir o que eles sentem. Exatamente. Né? Como o senhor avalia essas possibilidades de mudanças? Hoje o Enem é positivo, a forma como está? Altamente. Hoje o Enem chegou ao que há, na minha concepção, não é que seja o melhor, mas num grau razoável, um grau aceitável. Eu não vejo estudantes reclamando, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio, como está agora, dois dias diferentes para a prova. Isso é ótimo. Por quê? Porque fazer uma prova de matemática, no mesmo dia que se faz uma prova de linguagens, é algo que é um tanto quanto complicado. São raciocínios diferentes. Então, eu acho que da forma como está agora, o Exame Nacional do Ensino Médio aceitou. Qualquer mudança que venha, por exemplo, que se comenta nos bastidores de vamos voltar a ser como era, de fazer apenas um final de semana. Isso é massacrante para o aluno, isso não gera... É bom lembrar que o Exame Nacional do Ensino Médio não nasceu, não sei se os nossos internautas sabem disso, ele não nasceu para verificar quem vai ou não entrar numa universidade. Ele nasceu para verificar a qualidade da educação brasileira. Então, se nós transformarmos o Enem novamente num vestibularzão, nós não vamos ter a condição de saber como é que está o problema do nosso país, que é um problema sério em termos educacionais. Então, não dá para ficar colocando um dia só e fazendo o aluno ficar decorando fórmulas. Isso é lamentável, né? Nós temos que fazer as pessoas pensarem. Com 2 dias diferentes, em dias diferentes, é possível fazer provas mais analíticas, né, em que o indivíduo possa pensar, uma questão de matemática em que ele verifique porcentagem no dia a dia e não fica decorando uma fórmula que não serve para nada daqui a uns anos, né? Então, eu penso que da forma como está, o Exame Nacional do Ensino Médio atende a essa expectativa. Faço aqui uma crítica, se você me permite, ao conteúdo. Acho que quem faz o Enem precisa lembrar de que é preciso fazer intertexto, interdiscurso, interdisciplina. Não é? O mundo mudou, o mundo da tecnologia, nós estamos usando tecnologia para nos comunicar, então nós temos que ter outras habilidades que não sejam apenas a habilidade da memorização. Então, eles precisam mudar. Falta isso ainda? Falta muito, mas muito mesmo. Falta uma questão que relacione história com geografia. Mas não é assim, o que me deixa triste, assim, a questão vai ser de história e de geografia, né? De ciências humanas. Mas aí a questão é de história e é de geografia. Ou seja, quer dizer, não está misturado. A lógica seria assim, não deveria saber, o aluno não deveria perceber que a questão é de história e geografia. A coisa é misturada de tal maneira que fica transdisciplina. Então, uma questão, por exemplo, sobre linguística, né, minha área especificamente. Há uma ciência hoje que é a biolinguística, que mostra como é que nós nos comunicamos. Então, imagine uma questão de linguística que traga o seguinte. Aqui, por exemplo, aqui é Goiás, aqui é Vila, né, uma questão como essa. Por que quando eu digo aqui é Goiás, aqui é Vila, a gramática tradicional não aceita esse aqui como sujeito, mas a língua natural aceita, por exemplo, como sujeito, né? Por que um advérbio se transforma em sujeito? Isso é explicado pela biologia, né? Chomsky, que é um estadunidense, fala sobre isso. Ele fala, olha, a lógica do ser humano, quando o ser humano nasce, ele é biologicamente preparado para a seguinte lógica: sujeito, verbo, complemento.
Então não interessa se é advérbio, não interessa o nome. O que interessa é ele entender que sujeito vem antes. E por isso esse advérbio passou a ser sujeito, na mistura entre linguagem e biologia. Então é isso, na nossa concepção, é o de que o Exame Nacional do Ensino Médio precisa. Relacionar melhor. É isso, muito obrigado aqui pela participação no Opção Play, professor. Essa era uma honra estar aqui, estou sempre à disposição aqui do Opção.